todos presentes. Esse é mais um encontro com escritores. Nós começamos esse projeto no ano passado, né? E quem abriu foi a presença do Cristóvão Tesa, esteve aqui com a gente. E depois veio a Adriana Harmoni, veio a Ieda Magre, Flávio Carneiro. Esse ano nós começamos com o Sérgio Rodrigues, foi um encontro também muito legal. Tivemos o Marcelo Moutinho, eu posso estar esquecendo um nome ou outro, mas teve o Marcelo Moutinho, a Adriana Lisboa. Mais recentemente tivemos o Antônio Torres, e hoje com vocês nós temos aqui Sidney Rocha. Muito obrigado. Está chegando alguém. Eu vou ler, porque se eu ficar falando o tempo todo de improviso, eu vou ficar falando muito e vou acabar não falando o essencial, né? E aqui eu não é meu papel falar muito, né? Então, a Casa Leitura, disse Kurt Riedel, hoje, Sidney Rocha, cearense de Juazeiro do Norte, Ceará, 1965, né? É autor de romances, contos, e é também editor, inclusive do Assis Chateaubriand, né? Doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco, foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2012, com o livro de contos O Destino das Metáforas, um belo título. E do Prêmio Osman Lins em 1985, com o romance Sofia, Uma Ventania para Dentro. Hoje podemos falar sobre essa trajetória de escritor e editor, e mais especialmente de seu último romance, O Inferno das Repetições. Podia ser repartições também, Inferno das Repetições, que é isso aqui. Para essa conversa, convidamos Françoise Weigel, doutor em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente professor do Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas da UFRJ. Tem experiência em estudos literários, com ênfase em literatura comparada, atuando principalmente nos seguintes temas: cidades e romance, literatura francófona contemporânea, literatura brasileira contemporânea, diálogo cultural entre Brasil e o mundo francófono. Eu vou deixar aqui uma questão que você pode responder ou não, a qualquer momento que você achar mais adequado, né? Que é sobre o Omar, esse personagem fantástico, né? Seja para o bem, seja para o mal, né? Essa opção, né, por uma desmemória, né, ou coisa, né, e uma consciência um tanto ou quanto fragmentada, né, um cara repleto de contradições, o que torna o personagem, né, genial. Eu te perguntaria, né, deixaria assim no ar, né, porque é uma impressão de leitura, né, que ele pode ser lido também como uma grande metáfora, né, de uma sociedade brasileira, ou pelo menos de parte dela, né, uma sociedade que faz questão, né, de perder a memória, como de certa forma o nosso Omar, né, e que tem uma consciência fraturada, quando não faturada, né. Então eu deixaria essa questão, até que ponto, né, isso estava na sua intenção, ou isso, se foi uma coisa no decorrer, enfim, fica à vontade, né? E eu queria, por último, só dizer uma coisa, né? Porque tem livros, eu tenho uma certa maneira de classificar livros, né? Para me organizar, inclusive, dentro das minhas listas de leitura, né? Então, tem aqueles livros que eu preciso ler, né? E eu leio, e às vezes, esses livros, alguns deles, eu sei que eu devo reler. Esse é um livro que merece ser lido e, sobretudo, relido. Gostei muito do seu livro, mas eu sou apenas um leitor, vou deixar um especialista poder falar melhor sobre isso. Muito obrigado. Com a palavra, François. Não, obrigado. Na verdade, a gente combinou com o Sidney, né, de apresentar um filme que o Sidney quer mostrar para vocês, e eu acho que depois a gente terá um momento do bate-papo, minhas perguntas e, claro, as perguntas do público também. Eu só quero dar uma informação complementar. Vai ter uma recepção
depois do evento, com pão de queijo, enfim, umas maravilhas ali da Casa Dias. E vinho, O papo continua, né? Eu queria só falar um pouco, pode ser? Aliás, Claro, primeiro, agradecer a Casa Dias. Eu acho que espaços como esse a gente tem que replicar no Brasil, no meio acadêmico e, sobretudo, fora do meio acadêmico. Para mim, é um templo do pensamento brasileiro hoje. Todo mundo se refere ao trabalho da Casa Dias como isso, como uma grande evolução do pensamento brasileiro, uma casa da cultura, preocupada não somente com a literatura, mas a cultura do modo geral, ou seja, tudo aquilo que se coloca em oposição à natureza. E a literatura é algo absolutamente antinatural. Agradecer a Casa Dias, agradecer também à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, agradecer a João César, um grande incentivador do meu trabalho. Eu falo sobre isso porque me emociono quando falo do trabalho de João César, porque Deus é muito injusto, porque me colocou para nascer no mesmo ano que João César, mas com nada de inteligência. E isso é terrível, mas é uma pessoa que inspira a todos, né? A mim me inspira, a minha geração é muito feliz de ser da geração do João César, em todos os aspectos, mas, sobretudo, na literatura. Eu fiz assim, eu ri aí um pouco, que eu me lembrei da vez que conheci João César. Eu sou imaturo, puro e besta, e ele estava mediando uma mesa sobre, acho que era o conto, qualquer coisa assim. E eu, de fato, as notícias não chegam tão fácil lá onde eu moro, meu povo. E daí são me dadas pouco. A última pessoa que chegou lá importante foi Dante, para vocês terem ideia. E aí, a gente estava discutindo lá, e eu falando sobre a ideia de um projeto nacional, de literatura nacional, que envolvia Machado de Assis, que envolvia José de Alencar, e eu falei lá uma tolice qualquer, e João César, espera aí, não é bem assim o projeto nacional de Machado de Assis. Eu falei, não, você que não leu direito Machado de Assis, o cara é especialista em Machado de Assis, em Shakespeare, né? O meu editor disse, você nunca mais vai servir para nada depois dessa. Mas, pelo contrário, a generosidade de João César facilitou a nossa troca de leituras, e isso é muito bom. Tanto é tão importante que esse homem é para mim, esse amigo é para mim, que, enquanto eu escrevia esse livro, A Estética da Indiferença, eu estava bastante perdido. Bom, continuo perdido em relação a este romance, mas assistindo a aulas da universidade pela internet, por conta também de uma greve e outros episódios e tal, eu consegui mudar o romance inteiro a partir de 2 aulas que eu assisti com João César. 2 aulas me foram suficientes. Então, eu devo, com esse romance, a uma aula sua, e devo também parte importante deste romance a outra aula que eu assisti sobre teatro e sobre, não esqueço nunca, de como os atores, tem alguém do teatro aqui, né? Aí, de como os atores transportaram um teatro inteiro, né, nas costas, numa montagem de William Shakespeare, numa montagem dele vivo, quero dizer. Essa ideia do ator operário, do ator atuante mesmo, né, do operário do teatro, assim como eu, a mim, me considero também um operário da literatura. Eu não sou um pensador da cultura, estou longe disso, mas sempre me coloco à disposição para certas reflexões. Também agradecer a Renato Cassimiro, esse projeto é importante, eu vou copiar lá no Recife, não tenha dúvida. Inclusive, vou me chamar nesse dia, para ficar bom mesmo. E o François Vael, muito grato pela sua mediação agora. Quero presentear para você a Sidneyana quase completa, mas pelo menos esses 3 romances, A Estética da Indiferença, Fernand Flor e Flashes, que fazem parte de que se chama uma trilogia Cromani, que nas próximas horas a gente vai poder falar. Nós temos 6 horas aqui de conversa, isso vai ser o suficiente, 6. Então, o que acontece? Porque eu estou num momento muito difícil, eu estou pouco me apresentando, estou a cabeça muito voltada para as outras coisas que são, às vezes, muitíssimo duras de negociar. Eu tinha combinado aqui, meio que improvisadamente com o João, de que nós íamos falar um pouco sobre literatura, mas eu ia apresentar antes um pouco do que são as minhas ideias de artista ou de artífice em relação à literatura. Primeiro, não considero a literatura uma arte, especialmente, mas podemos falar nesse sentido da literatura como arte aqui. Essa câmera está pegando bem? Essa aba aqui não está atrapalhando a imagem? Ah, ótimo. Sempre preocupado com a internet, meu povo. E aí, vamos falar um pouco também dessa ideia de arte.
Então, eu queria apresentar um filme, um pequeno documentário de 6 minutos. Por que eu apresento antes isso, François? Porque, na metade desse filme, as pessoas pedem para eu sair da sala, porque as minhas ideias em relação à literatura e arte, às vezes, não são tão palatáveis assim. Fora aquela vez que me apedrejaram na mesa mesmo, talvez seja a primeira vez que a gente vai fazer isso de forma mais pacífica, contando com a compreensão dos senhores e das senhoras, está bem? Então, a gente vai exibir o filme. Depois disso, eu vou lançar um pouco aqui as minhas ideias, se é que são ideias, ou esboços do que eu acho que sejam também importantes para a discussão da literatura, para a discussão da cultura, né, Renato? Aqui no Brasil, ou nesse mundo literário, e aí eu ia pedir somente que a gente desligasse a luz, por favor. Obrigado. E tu vais passar? Como é que... Eu não sei fazer. Eu até sei. O Fred. É esse aqui, né? Enquanto isso. Ah, tá. É no começo. Eu posso... Vem para cá. Fica mais fácil que tu faças aqui, não? Não? De novo? Bota o quê? Ah, tá. Mas novamente? Não, fecha. Ocultar os próximos erros aqui? Acho que sim. Fechar, né? Talvez a poesia assim, é ocultar os próximos erros. Chamação, talvez. Me presta o HD aí, Tante. Fecha e abre de novo. Não deixa o arquivo sessão revisão. Ou deixa conectado, né? É melhor deixar conectado. Tu abre daí. Eu acho que agora Tu abre aí. Tu vê aí a tela completa? Sim. Completa. Segundo o pintor Jerônimo Fernando Flor, o artista em si é o anti-mensageiro do seu próprio abismo. Arte é seu inferno, tipo. Eu acho que assim vai ficar bom, viu? Todo mundo. Eu acho que é esse aqui, esse ícone. Esse aqui. Não? É exibir tela. Exibir. Aqui, ó. Isso. Tela inteira. É o máximo que levanta. Pelo jeito, Ah, É. pronto. Quantas vezes mesmo? Tá. Na merda. Agora tá aí. Segundo o pintor Jerônimo Fernando Flor, o artista em si é o anti-mensageiro do seu próprio abismo. Arte é seu inferno, seu purgatório, seu paraíso. Um artista de verdade não quer nunca ser salvo da sua solidão povoada de humanidade. A grandeza da arte não é dar pão, nem esperança, nem consolo a ninguém. Buscar na arte a esperança não difere muito de colocar-se diante de uma porta onde há a palavra saída, mas ao abri-la há outra porta onde está escrita a palavra saída, e assim indefinidamente, sem que a saída dê para entrada nenhuma.
Num diálogo que pude testemunhar entre Fernand Flor e Tomás, este dizia: não está certo afirmar que somos para os deuses como as moscas para as crianças travessas e que nossa morte é parte da diversão deles. Somos como os ratos andando em círculos. Não por acaso é que neles testam remédios e vacinas. Falta ainda uma, que nos vacine contra nós mesmos e os outros. Vamos pensar numa crítica e numa arte construtivas? Sim. O artista entende pouco da engenharia das pontes, mas sabe construir como ninguém túneis e labirintos. Os túneis e os abismos não são como os desfiladeiros. Estes são uma saída, daí o fascínio que sentem por eles suicidas. Seja pulando de uma cadeira com uma corda no pescoço, seja voando dos arranha-céus para o nada. Os túneis expressam a nossa condição vertical de mamíferos. Uma tragédia sem nome. Uma comédia sem final feliz. Artistas detestam as margens dos rios. Se há duas margens, eles constroem a terceira, a quarta. A arte é a arte de atravessar. Toda chegada é o fim da linha. A arte do desperdício. A arte, para ser boa, deve ser completamente anti-ajuda. A grande arte não reflete o que os governos estão fazendo ou o que deixam de fazer. A arte anárquica não está a serviço de nada, de causa alguma, porque atende ao artista. E seu único convívio é com seus próprios tonéis e túneis. Da consolação cuidam a filosofia e a música. A arte é o próprio vírus que se metamorfoseia sempre em outra coisa. Mas, diferente dos vírus, ela vive de se exibir. Se exige o tempo todo visível. E de tão ligada à vida, só cuida de se multiplicar. Aí de soltar os cães, os tigres, os demônios. É o PAN mais que as pandemias. O que se insere e aplica tudo. Altera a sinalização dos crentes a caminho de Damasco. Transforma Paulos em Saulos, vinhos em vinagres, depois em águas ou pedras. Faz fracassar qualquer ação do homem que não seja a busca pela beleza. Por isso os governos e religiões têm medo extremo dessa poderosa senhora inútil. Toda consolação parece mais com a morte, toda inquietação parece mais com a vida. A literatura está repleta de vida, inclusive quando trata da morte. A possibilidade da morte é agora, sempre, hoje. O grande medo. Este mundo de funâmbulos, a cotobamba de si mesmos. Tudo isso pensava o pintor Fernand Flor, que viveu como artista e morreu picado pelos escorpiões de suas antimensagens.
É isso, principalmente. Muito obrigado. Então, não vi ainda nenhuma pedra se levantar contra mim. Posso seguir. Hoje deu tudo errado. O sapato soltou o cordão, a calça caiu. Na roda. Preso na roda da cabeça. É para eu não sair. Cuidado de se levantar. Tá bom, fica tranquilo, isso vai acontecer. É sobre um pouco do que eu queria comentar com vocês sobre esta antimensagem, de que muitas vezes a literatura está tão presa à ideia de o artista ter sua própria mensagem e salvar o mundo, que eu trago aqui uma discussão um pouco mais frenética em relação a isso. Não sei o quanto nós andamos na esquerda, que misturamos tanto arte com tantas outras coisas, e às vezes é necessário ser desagradável para certas coisas. Eu assinalei ainda, queridos e queridas, um conjunto de outras ideias que a gente pode discutir aqui. Como eu só viajo na sexta-feira, dá tempo. No tempo dos nossos pais, ou mesmo dos nossos avós, quando certamente havia mais crítica e teoria da literatura nos jornais do que nas universidades, que até então mal existiam, né? As perguntas mais complexas, que exigiam respostas mais simples, eram: o que é a literatura? Por que você escreve? O romance está morto? Havia, naqueles tempos, mais fé e menos certezas. Esse mundo das opiniões. Há um filósofo chamado Henrik Heine, que perguntaram para ele assim: por que é que não se constroem mais catedrais? E ele respondeu: porque para construir catedrais é necessário convicções e não opiniões. E parece que nós temos opinião tanto sobre tudo hoje. Mas precisamos de convicções e certezas como um Deus. As perguntas podem ser as mesmas até, mas as respostas provavelmente serão mais empoladas e autoconvencidas, porque cada escritor não se importa de ser o umbigo do mundo. Creio que a minha forma de narrar, ou de narrar a forma, talvez eu prefira, pois se trata mais disso do que narrar acontecimentos, tem um parentesco, de algum modo, ou melhor, uma genealogia em Flaubert, ou exagero, viu, professor? Em Flaubert, mas que, por isso mesmo, não prescinde de Sartre nem do Novo Roman. Afinidades eletivas, assim que chama na universidade? Talvez, mas sendo ou não sendo, o tal romance sobre nada não é um romance sobre nada, mas um romance que sobre nada, com o perdão do trocadilho quase lacaniano aqui. A escolha, talvez a escolha desse jogo de palavras é deliberada para deixar claras duas coisas. E assim eu me apresento. Primeiro, a literatura para mim não é uma forma de niilismo. Segundo, a minha literatura não se basta, ou seja, não se contenta em ser mero jogo da linguagem. Minha literatura é meio libertatura, eu diria, sem nenhum compromisso com a arte pela arte de vários, como Oscar Wilde, por exemplo, que faz centenário este ano, data redonda este ano. A boa dosagem desse esteticismo se faz possível porque optei pelo humanismo, mas também preciso recorrer ou não recorrer muito ao humanismo demasiadamente humano de Nietzsche, com quem minha afinidade parece ser mais por conta da energia do poeta do que a energia do filósofo super-homem. Sartre afirmou em um texto muitíssimo conhecido, O Existencialismo é o Humanismo, onde ali ele faz uma crítica para os católicos, para os marxistas e tal, sobre essa questão do humanismo, mas eu não me vejo como representante fora de época do existencialismo, que é, às vezes, uma crítica que fazem ao meu trabalho, mas eu não represento esse anacronismo do existencialismo. Omar tem um pouco disso, mas é Omar, não sou eu. Tampouco seria justo situar-me no outro ponto do absurdo, por mais afinidades que também haja em minha literatura com certas camadas incômodas de Camus e Beckett, para ficar apenas nesses dois exemplos.
Meus romances e contos são exercícios de uma melancolia risonha, que faz da beleza uma forma de oficina e denúncia, e não um mero recurso decorativo ou barroco. Sendo nessa opção estritamente pessoal, porque faço uso do que aprendi na psicologia, para reafirmar as duas almas, tanto a da psique quanto a do pneuma. Daí ser tudo natural que o meu primeiro romance tenha a ventania como subtítulo. Talvez, ao escrever Sofia, uma ventania para dentro, tenha fixado, por assim dizer, a primeira fase de um processo narrativo, em que alguém pode enxergar uma mescla de poesia, filosofia e psicologia que não fossem as rimas tão pobres. Talvez outro pudesse afirmar, quem sabe, pretensiosamente, como todos os autores de hoje em dia, que ainda diga, não me esgotei. Seja como for, esse romance, um tanto quanto juvenil em seu vitalismo, encontrará seu melhor sentido no leitor e não no autor. Se tinha razão o crítico que afirmou aquilo que Dante afirma sobre Dante tem um interesse especial, mas não uma autoridade especial. O que quer dizer, então, ou o que podemos dizer, então, de escritores assim no Brasil? Quem detesta dar explicações dificilmente procurará explicar-se justamente no que diz respeito à sua literatura. Eu tenho essa dificuldade. Quando muito, serão apenas as opiniões de um leitor a mais, um leitor qualquer. Tanto pior será o resultado se, além da autointerpretação, decidisse de enveredar também pela figura autobiográfica de escritor, sobretudo aquele do tipo que escreve para fazer média com as teorias pré-estabelecidas na literatura, ou, como diria de modo sarcástico James Joyce, para alimentar o tempo dos estudiosos. Quem quer simplesmente escrever, contar histórias, produzir diálogos, descrever lugares, descrever situações, tentar elaborar de algum jeito a literatura, talvez sofra uma desvantagem em relação aos que querem salvar o mundo ou ajustar as contas com o passado, com o presente e com o futuro. Desvantagem também em relação àqueles que gostam de fazer a literatura um tipo de jogo, de sorte ou de azar. Dessa sorte, que ao falar de cada um dos seus livros, um escritor desse tipo, que não se interessa pela autoficção, como eu, nem por nenhuma das modas de hoje em dia, que fazem tanto sucesso e engrossam o caldo dos teóricos e pseudo-teóricos, não pode mais do que ser redundante e tautológico. Matriusca, O Destino das Metáforas e Guerra de Ninguém são, de algum jeito, contos? São, de algum jeito, contos de uma trilogia? A senhora leu O Destino das Metáforas, não foi? Só a senhora. Fernand Flor, A Estética da Indiferença, Flashes, são, de algum jeito, também um tipo de trilogia ou gênero chamado romance? O Inferno das Repetições dá início a uma nova etapa, que é continuada pelo próximo romance, que ainda deverá sair este ano? São as perguntas para as quais o autor aqui não tem respostas prontas e que prefere perguntar aos críticos e professores, supondo que esses estejam entre os seus leitores também. O que há de único ou em comum entre esses livros? A síntese, a compactação, o gosto por usar esmeril e outras ferramentas niveladoras na linguagem, na frase, a solidão e o opróbrio dos indivíduos e das coletividades? Difícil dizer, mas fácil de refletir. De um modo ou de outro, a melhor fórmula seja como a prova dos vinhos, bebendo-os, ou no amor, que só se sabe amando. Obviamente, cada livro é o resultado não só do estilo, mas também da personalidade do autor. E pode ser resultado de um projeto ou não. Quem prefere escrever romances curtos e contos longos integra apenas o prazer
e sabe que tudo isso é inútil. Tem consciência também que integra uma minoria. Esses livros citados e outros a caminho não são pregações, nem defendem classes, gêneros ou regiões. Não servem como referência a marcos identitários nem para exorcizar fantasmas. Participam daquele outro grupo de projeto de arquitetura, daqueles artistas inconfessáveis que são o tema de um poema de João Cabral de Melo Neto, que diz assim: fazer o que seja é inútil. Não fazer nada é inútil. Mas entre fazer e não fazer, mais vale o inútil de fazer. Mas não, fazer para esquecer que é inútil. Nunca o esquecer. Mas fazer o inútil sabendo que ele é inútil e que seu sentido não será sequer pressentido fazer. Porque ele é mais difícil do que não fazer. E dificilmente se poderá dizer com mais desdém, ou então dizer mais direto ao leitor ninguém, que o feito o foi por ninguém. Eu estou às ordens para esse coração desnudo aqui. Estou às ordens dos senhores. Não. Primeiro, quero agradecer muito a Casa Dirce e o professor João César, que você utilizou esse termo. Para mim também é uma pessoa extremamente inspiradora, e o João foi meu orientador na época do doutorado, então a inspiração continua sendo forte até hoje. Quero também te agradecer e muito pela presença, por teu livro tão instigante que eu li nesses últimos dias. E minha primeira pergunta, eu acho que ela é uma espécie de prolongamento do filme, do teu texto agora. Tem alguns termos que você utilizou que me parecem marcantes. Você falou de uma melancolia risonha, de uma comédia sem final feliz, a literatura como inquietação também, são toda uma série de termos que você utilizou. E quando a gente lê O Inferno das Repetições, a construção narrativa nos mergulha nessa inquietação. O narrador, protagonista, o mar, tem somente a meia consciência, né? Retomando os termos dele, uma memória esburacada, uma revisitação do tempo que passa. Então, acho que ali é o fato que mais me marcou na leitura, essa visão um pouco desencantada. E, se você me permitir, queria ler algumas palavras do crítico e também escritor Cristiano Aguiar, no Suplemento Pernambuco, que parece que leu atentamente tua obra, e ele diz o seguinte: qual é então o grande tema que penso atravessar a obra de Sidney Rocha como um todo? A perspectiva pessimista, desencantada, de que as relações sociais, e em especial a política, são fundamentadas em violência. Acho que aí a gente pode também estabelecer a ponte com a pergunta do Renato. Há pouca militância ou idealismo político na ficção de Sidney Rocha, porque as narrativas utópicas, as ilusões, o projeto de fazer o bem comum, embora existam em seus personagens e não sejam negados de forma cínica, esbarram na realidade prática do confronto e da aspereza das relações entre indivíduos e instituições. Então, eu queria que você nos desse algumas palavras sobre essa visão desencantada que eventualmente se encontra na tua literatura e na tua própria concepção da literatura como inquietação, melancolia risonha, comédia sem final feliz. Começa assim, tá vendo? O Cristiano Aguiar é um grande leitor, é um crítico literário importante e um dos autores que me fascinam
em relação à nova narrativa brasileira. Gosto muito do trabalho do Cristiano. Escreveu um livro agora recente chamado Gótico Nordestino, que foi muito bem recebido aí pela crítica e também pelo mercado. A gente, às vezes, fala da crítica como se a crítica também não fosse o mercado. O mercado é a primeira crítica no Brasil, da literatura. Nós não podemos demonizar nem glorificar assim tanto o mercado, porque ele faz parte disso. Certa vez, eu não, mas um livro meu ganhou um prêmio chamado Jabuti. Mas o Jabuti, quando a gente vai ler lá, diz o quê? É um prêmio de mercado. Quem vota naquilo é o livreiro, é o distribuidor, etc, etc. Então, às vezes a gente acha que mercado é sucesso de público, mas não é de crítica. É uma coisa meio esquisita, não é? Então, que bom que as obras da literatura contemporânea encontrem aí também espaço no mercado. Olha, essa coisa da melancolia, isso me lembra muito autores importantes. Eu fico o dia todo falando de Dostoiévski. Então, a mim me inspira muito essa coisa da melancolia, um tipo de tristeza esclarecida, digamos assim, em que eu fui buscar, certamente, nos franceses, essa minha ideia de um escritor-leitor, sobretudo, se encontra no começo da minha leitura, sobretudo de Voltaire. Então, esta melancolia que está ali em Menon, que está ali em Zadig, certo desencanto, né, uma espécie do cultivo do seu próprio jardim, né, que nos inspira lá o professor Pangloss, né, do Voltaire. Isso tudo está muito arraigado, sobretudo pelas minhas origens, né? Então, eu sou um homem que fui talhado no movimento estudantil. Eu fui um bebê de esquerda, um garoto de esquerda e um adulto pensativo. Então, fui forjado nessa questão mesmo de discutir as questões de esperança, sobretudo na literatura. Quando eu termino de escrever um romance, eu sempre mando para um amigo meu chamado Marcelo Pérez, meu grande irmão. E ele diz: escuta, ele é argentino, né? Se você quer ver a literatura brasileira destruída, mande para um irmão argentino. Ele diz: escuta, onde está a esperança? Eu falei: não frequentou esse romance. Mas não é sobre o desencanto em si. É que eu acredito que a gente vive mesmo um tempo de muita violência. Desde que eu me entendo por um militante político, eu me deparo com a grande violência das elites no Brasil. E, olha, já faz muito tempo que a gente fala nisso. E há muito tempo que a gente não consegue resolver essa questão. Eu não acho, inclusive, que as esquerdas e nem a literatura sejam suficientes para isso ainda. Não sei bem qual a razão, talvez o João César possa nos dizer. Então, é sobre esta violência que eu vi o tempo todo na minha formação, de homem brasileiro, que eu não consigo avançar senão a partir da imaginação e da literatura. E, embora não coloque a serviço da política, especialmente a minha literatura, não há como não refletir, porque eu sou um homem do meu tempo. Você pega, por exemplo, uma cena que eu acho ela não é por toque, nem por acaso, que ela está exatamente no meio do livro. Passeata? Sim, exatamente. Então, aqui em 7 páginas, mais ou menos, da página 97 até a página 106, que de alguma forma eu demonstro como anda a esperança no Brasil, ou até onde andou a esperança no Brasil. Para quem não leu o livro, eu vou tentar explicar mais ou menos isso. Um personagem chamado Omar entra numa passeata, e a passeata era como se demorasse 40 anos. Então, durante esta passeata, o que nós vemos é como o mundo se alterou em uma passeata. Isso porque eu não conto, às vezes, que desde os anos 79 até os anos depois do impeachment ou do golpe contra Dilma, eu fui a tantas passeatas iguais, saindo do derby, indo para o centro da cidade, vendo quantos nós louvávamos aqueles que foram mortos em passeatas iguais antes de mim, aqueles que desapareceram de passeatas iguais. Você vê nessa cena muitos desaparecidos e tal. Então não há como não confrontar isso com certa raiva.
nessa cena da passeata, parece que você voluntariamente mistura uma visão do carnaval, né? E logo depois tem uma passeata assim, em decorrência da morte de um estudante, e logo também a alusão ao assassinato de um padre. Então, são diversos fragmentos que vocês... Sem dúvida, porque é a carnavalização mesmo do horror, não é? É uma cena que é uma procissão, que é um carnaval, que é um velório, porque estão ali espalhadas todas as nossas ruínas como país. Eu não digo nem que esse país, no inferno das repetições, seja o Brasil, mas se nós formos no Chile, no México, na Bolívia, nós estaremos vendo também esse tempo passar, né? Tem um pensador que eu publiquei, e não é espírita, Bob Rose, que é inclusive um grande pensador aqui da Universidade do Rio de Janeiro, que ele escreveu um livro chamado Unpast. Ou seja, é um tipo de passado que não passa. Esse é um past. Então a gente vive nesses terríveis, fragmentados tempos de Unpast. De um jeito ou do outro, de um jeito ou de outro, o que a gente está tentando viver é uma repetição. Um tipo de inferno dessas repetições, que neste romance podem ser muito bem tratados como alguém que teve um problema de saúde, um problema, provavelmente uma demência ainda jovem, um homem demente, mas ainda jovem, como minha geração, ou pode ser uma coisa mais profunda. Se a gente encontrar no personagem Omar mais humanidade do que sociedade, para mim é melhor. Você aludiu ao Voltaire e agora fez todo sentido para mim, porque acho que a tua escrita ela é realmente atravessada por uma ironia, um sarcasmo ali que é muito voltairiano. Claro que a gente pode pensar no Machado de Assis também, mas apesar desse tom desencantado, acho que o livro também é sobre a questão da empatia, né? E inclusive me parece que você fez algo que não é tão comum ali na literatura, de colocar um narrador já velho. É uma narrativa sobre o envelhecimento, sobre a dificuldade de envelhecer, a dificuldade de se relacionar com a alteridade. E eu queria, talvez, não sei, para nosso público, ler apenas um parágrafo do romance, quase no final, quando o doutor Wernicke, e eu acho que ali tem uma explicação também do título, né, O Inferno das Repetições, o doutor Wernicke faz um diagnóstico do Omar, diagnóstico que ele pronuncia ali para Nara, né, a nora do narrador. Aí o doutor diz: ele continua preso. Já lhe expliquei? Nosso cérebro não entende o ter ontem, nem anteontem, nem o hoje ontem, nem o ante-amanhã. A página 212. Quando a gente se lembra de algo, aquilo tudo está ocorrendo de verdade, de novo. Assim é a neurologia. Recordar a dor é fazer tudo doer outra vez, remoer. E dói. O cérebro é esse tipo de máquina do agora, dizia ele. Ele mesmo o engenho. Nota como as mãos dele tremem? Vê como suam? É uma bomba de adrenalina. Enquanto estiver remoendo tais coisas em algum lugar dentro de si, o cérebro frontal não fará contato. Essas remissões, lógico, uma das coisas também que são um grande vírus, além desse vírus que eu comentava ali no vídeo, um dos grandes vírus da literatura contemporânea, a meu ver, é essa prisão absurda ao realismo. Eu não sei o quanto vocês gostam de romances realistas, de histórias realistas e tal, mas só por uma questão de gosto, eu acho que já passou o tempo de a gente ter romances tão realistas no Brasil. Na verdade, já passou o tempo de a gente cultuar tanto São Paulo e seu modernismo Gagá de 22 e as pessoas continuam escrevendo sobre essas mesmas formas, e não as formas dessas mesmas formas.
Então, essa cena que você fala, e todo esse livro, O Inferno das Repetições, também quanto os outros romances que eu posso ter cometido, eles têm a ver mais com essa ideia de fugir da realidade. Então, teorias de neurologia, ou sei lá o quê, todas essas coisas funcionam dentro do panorama do autor. Tem gente que vai na internet, lê meus livros, eu acho que isso que você falou está errado, não existe esses termos e tal. Mas, claro, que isso tem a ver um pouco com... Se me resta um pouco de imaginação, é isto. E esses outros temas que, digamos assim, circulam o romance, você falou de um aí que sempre me faz, embora eu ache que seja sobre isso também, mas esses termos que vão perdendo um pouco o significado, François. Não sei lá na França, mas aqui a palavra empatia já perdeu o significado faz tempo, né? Então a gente já não sabe mais do que está falando quando está falando do outro. A gente já não sabe mais do que está falando quando está falando de ser empático, ou se quer simpático, né? Porque a gente tem empatia, eu vejo gente aí muito preocupada com sendo empático com as baleias. Nada contra as baleias, aliás, pelo contrário. Mas há pessoas que conseguem ser mais empáticas com as baleias do que com o vizinho, do que com a gente na esquina. E isso é terrível. Então, se o romance está falando de algo, está falando mesmo disso com determinada ironia. É uma das marcas, talvez, da minha linguagem. E nisso ninguém me ensinou mais do que Voltaire, por exemplo, em Menon, a sabedoria. Olha que coisa linda. É melhor do que ler Sidney Rocha. Se eu vou me lembrar, faz 30 anos que eu li. Para ser bastante sábio e, por conseguinte, bastante feliz, basta não ter paixões. E nada é mais fácil. Como se sabe, jamais amarei mulher nenhuma, pois ao ver uma beleza perfeita, direi comigo mesmo, esses lindos olhos se debrarão de vermelho, essas rijas carnes, esses rijos seios se tornarão flácidos e pendentes. As mulheres olharam para mim. Flácidos e pendentes? Meu Deus do céu. Por que eu faço isso? Essa bela cabeça, esses cabelos e esse belo crânio não há de virar o meu. Menon, como sabe, morreu apaixonado, né? Então é uma ironia que eu sempre busco também na minha literatura. Por exemplo, a mãe de Omar é de fato essa mulher que nunca envelhece e que ele tem por ela desejos inconfessáveis, que pratica massagem quase tântrica com a mãe, mas, por favor, não há nada de escatológico, senão no sentido da salvação aqui nessa minha frase. Então, tem essas coisas da empatia, mas tem muito mais da ironia. E a ironia, não esqueçamos, ou as repetições também não esqueçamos, do ponto de vista freudista, que revela certa compulsão, né? As repetições, que sejam muito importantes no teatro, né, diretor? O teatro se faz dessas repetições e o teatro da vida termina se fazendo também dessas repetições. E no caso de Omar, a tentativa de uma repetição, ou seja, é a compulsão, e agora sendo freudiano, é a tentativa de reestabelecer de novo o desejo pela vida. É um homem que está perdendo a capacidade de falar. Enquanto o neto vai aprendendo a falar, ele vai perdendo a capacidade de falar. Ele é um cara que teve uma relação muito conflitante com o filho. O filho, em um determinado momento, foi assistir ao quê? Fantasia do Disney. Foi assistir Fantasia e teve um acesso e nunca mais quis falar. E vocês já viram Fantasia do Disney, o filme? Melhor não. Fantasia, na verdade, é um gênero musical que o Disney terminou transformando nisso. E, esquisitamente, o pai de Omar acha que o Walt Disney deveria ser presidente dos Estados Unidos, certa vez, se não do mundo, né? Porque ninguém pode... Então, tem certas ironias aí também com as figuras de destaque. Esse livro tem, digamos, um espectro final dos anos 50 até 2010. Então, tudo acontece nesse país chamado Cromani, que é um universo onde eu prefiro circular, um universo com suas próprias leis sociais, individuais, térmicas, de gravidade também, que as pessoas voam, algumas lá. Então, é sobre isso, é sobre essa ironia, não é o desencanto, mas é sobre um tipo de alegria que produz a beleza. Como eu disse no filme lá, a literatura está muito cheia de vida, inclusive
quando fala profundamente de morte. E esse livro fala especialmente sobre isso, porque, para mim, só há dois temas na literatura que sejam esses: o amor e a morte. E apesar do tom desencantado, é um júbilo a leitura, porque, de fato, está cheio de humor. Quando a gente lê, não sei se o Renato teve essa impressão, tem vários momentos em que a gente está não rindo a gargalhada, não é isso, mas com um sorrisinho no canto da boca. Então, acho que é realmente uma característica marcante da tua escrita. Eu não sei se faz algum sentido, mas quando eu li o título, li o romance, eu pensei muito num romance mexicano, que é o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que também é um romance que foge muito do realismo, e no qual há uma espécie de volta obsessiva do passado, um passado que não passa. Me parece que esse livro é sobre um passado que não passa. As cenas se misturam, se repetem, e até o final estamos vivendo o inferno do protagonista. Eu fiz alusão ao Pedro Páramo, mas eu queria saber se você também se inspirou em autores brasileiros para construir esse narrador protagonista, e eu estou pensando em São Bernardo, do Juscelino Ramos, ou até em Chico Buarque com Leite Derramado, que a gente tem uns narradores velhos, um pouco ranzinzas. Então, enfim, queria saber um pouco dessa construção do narrador. Já eu queria saber que régua é essa que você coloca na mesma frase, Chico Buarque e Graciliano Ramos, mas está tudo bem, faz sentido. Não há especialmente um autor no qual, ou uma autora na qual eu me inspire. Ultimamente eu tenho criado um leitor ideal. Funciona para mim. O meu leitor ideal é João César. Eu escrevo e digo, se funcionar, se der certo, eu estou muito bem. Não vou ganhar prêmio nenhum, porque ele também não está nem para essas coisas, né? Mas na verdade, não há uma inspiração direta de um autor, embora eu agradeça muitíssimo a sua relação com o Páramo, do Juan Rulfo. Tem um pouco isso mesmo, né? Eu vou começar a detestar o Páramo, que eu tenho muito ciúme. Eu não gosto nem que falem do Páramo para mim, porque eu tenho muito ciúme do romance. E agora vai ser transformado em filme, não é verdade? Eu vou me acabar de tristeza com esse negócio. Mas, de fato, de algum jeito, ou de forma enviesada, porque no caso do Páramo, a figura do pai é algo muito forte, né? Vou a Cauã-la, onde disseram que mora certo páramo e tal. E no caso ainda bem, porque você distingue o Juan Rulfo, que foi excelente fotógrafo também, talvez vocês não saibam. O Juan Rulfo, você o distinga do resto do realismo mágico, porque ele é bem superior a isso mesmo. Eu não gosto do realismo mágico, porque é realismo ainda. Por mais que nós imaginemos algo tão distinto assim, ainda é realismo. Não é que eu tenha aberto a caça aos realistas, não, mas é porque eu acho que a forma não me agrada mais. Claro que eu gosto da obra do Garcia Marques, do Carlos Fuentes, mais do que outros também me interessam, mas eu não encontro facilmente autores em que eu me resguarde, sobretudo esses, talvez o Onetti, o latino-americano mais próximo. No começo eu tinha mesmo uma vontade de ser um francês, porque a gente lia filosofia, né? E aí a gente lia literatura. E aí eu fui aparelhado muito tardiamente por Jean-Paul Sartre, e não funcionou com o Camus, depois parou de funcionar comigo também essa ideia de ser aparelhado, de que meu teatro, minha filosofia também estivesse ligadas a isso. Mas eu tenho um voo muito, muito solitário quando escrevo. Esse romance, por exemplo, O Inferno das Repetições, ele surgiu a partir que eu estou aqui e eu entro com 18 anos na militância política, saio aos quase 50 anos, é a mesma coisa. Não basta somente cultivar a metáfora ou metonímia de que o homem não muda ou o rio não mude, etc., porque é muito mais trágico. É muito mais trágico. A filosofia a mim não me ajudou em nada, a política me ajudou, mas me entristeceu. Eu gostaria de ser mais otimista em relação à política, gostaria. Mas eu não vejo
muitas saídas para um Brasil a partir da esquerda, hoje, e eu acho que nós perdemos grandes tesouros na militância dos anos 60 para cá. Se a mensagem política não passou, a antimensagem da literatura talvez consiga fazer isso. Em algum momento você mencionou o personagem de Martim, me parece, o filho do Omar, que perdeu a fara, né, entre 6 e 8 anos. O próprio Omar não consegue mais falar em determinado momento. Então, também há ali a ideia de que a linguagem se esgasta, a memória já não consegue dar conta de tudo o que aconteceu, e aí esse talvez seja o principal tema do teu romance, né? A memória que se esgota, que se dilacera, e a gente pode de fato pensar, retomando o fio da pergunta do Renato, na memória individual do personagem, dos diversos personagens, aliás, porque aparecem vários ali personagens, e a memória social também, essa dificuldade para um país como o Brasil de se pensar e de assumir o passado. Você fala de uma coisa que agora eu me lembrei de onde vêm essas histórias, né? Há alguns anos, eu biografei um grande político brasileiro, um grande educador brasileiro chamado Germano Coelho. Germano Coelho foi um dos ideólogos do método Paulo Freire, pernambucano, casado com Norma, que também era idealizadora do método Paulo Freire. Quando me convidaram para biografá-lo, ele já tinha tido 3 AVCs. E eu recebi a encomenda de escrever o livro, e quando eu fui ter com ele pela primeira vez, ele já não lembrava mais de tanta coisa, sobretudo se tinha almoçado ou não. São das cenas que aparecem até, inclusive, no romance. Incrível que ele consiga lembrar de como foi o golpe de 64, mas não consegue se lembrar mais do que almoçou. Essa ideia, ou esse conflito entre a memória pessoal e a memória coletiva, ou, sendo mais junguiano, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E o que aconteceu? Acontece que eu tive de contar a história dele a ele. Eu que tive de pesquisar nos jornais e tive que, por último, talvez por um dos últimos esforços da memória ou da inteligência dele, tive de dizer, olha o que você fez. Você fez uma passeata, você foi à França, você esteve com Piaget, você esteve com Jean-Paul Sartre, Sartre esteve na casa dele, inclusive, no Recife. Então, olhe sua vida. E quando eu fui entregar o original à editora, a editora disse, mas espera, isso não é um texto jornalístico. Eu digo, vocês deviam ter contratado um jornalista. Não é? Vocês iam me dizer isso agora? Né? Mas escuta, isso é impossível. Eu falei, sim, mas eu sou um escritor. E eu devo a Germano agora construir a vida dele de um jeito tal que seja inspirador para quem vem depois. Então, as pessoas podem encontrar lá um índice de minhas pesquisas no jornal, mas não é sobre isso, é sobre o homem. É sobre esse sonho. De um jeito tal que a memória de Omar pode ser memória, mas pode ser só sonho também. Memória e sonho, afinal, são também as matrizes da literatura. Não é sobre a realidade ainda. Então, no caso de Omar, boa parte disso que a gente espera, meu povo, meus amigos, minhas amigas, o que a gente espera é o que Omar tenta viver. É uma segunda chance. É uma segunda vida. É algo para dizer assim, como dizia agora a mensagem do computador, apagar, limpar todos os erros anteriores. Né? Acabamos de ver isso. Né? Os robôs estão nos ensinando isso. Acabamos de ler um romance inteiro na frase. Limpar os erros anteriores. E é sobre essa segunda chance. Na verdade, no nosso caso, é mais ainda sobre o nosso segundo dia. A gente sempre busca recuperar. A gente quer, de algum jeito, lembrar de umas coisas, mas a gente não quer lembrar de outras. De um jeito tal que a memória também é seletiva. Então, boa parte do que a gente hoje... Isso é uma coisa que fez pensar também... Eu fui falar sobre esse livro em um encontro de psiquiatria.
Eu acho que tem a ver mais com o caso especial do autor do que ele escreve, mas as pessoas também não estão entendendo ainda, meu povo, de como a gente está envelhecendo, e envelhecendo muito mais rapidamente. O que nós vivemos no mundo, sobretudo no Brasil, como nós vivemos no Brasil, relapso em relação à vacinação, relapso em relação às políticas públicas de saúde, é que nós não sabemos ainda as consequências reais do que a Covid produziu na nossa memória, do que produziu no funcionamento do nosso cérebro. Não estou nem mais falando das emoções, porque a psicofisiologia das emoções é algo que se pode resolver um pouco ao modo dos medicamentos. Mas certas sensações e há certas propriedades cerebrais que estão desativadas, a gente começa a perder. Semana retrasada, não sei se vocês acompanham o noticiário científico, mas semana passada descobriram que podemos agora renovar neurônios, agora nós podemos produzir mais neurônios, até que isso chegue no interior do Ceará, isso vai ser, né, essa utopia ultrabiológica. Enquanto isso, nós estamos perdendo, nós só estamos perdendo. Estamos perdendo memória, estamos perdendo, sobretudo, a nossa capacidade de termos empatia, de nos relacionarmos com alguma verdade emocional. Isso está se acabando. Ontem, também não sei se vocês assistem besteiras como eu, o Musk apresentou um batalhão de robôs, trabalhadores, atenção, trabalhadores, que vão ajudar no comércio, no serviço, vão ajudar na sua casa. Né? Isso é assustador. Isso é assustador. Então, é sobre essa ideia, não da mecanização, mas da automação já, a quinta ou sexta revolução industrial que já vivemos, nem sabemos tantas quantas, com essas dos robôs, que estão nos impedindo, de verdade, de ver o outro. E, no caso de Omar, ele elege um pouco de forma tal que nós não sabemos se o que ele está contando é necessariamente verdade. Porque, na literatura, o que menos nós devemos buscar é a verdade. Da verdade se interessa a mesma filosofia. Nós nos interessamos na literatura por algo bem parecido, chamado verossimilhança. Isso deve bastar para o escritor ou para a escritora. Mas não é sobre a moral, é sobre de como apaziguar o coração, o meu coração, mas de algum jeito passar essa inquietação, esta alegria quase doentia, essa melancolia risonha, que a gente tenta, de algum jeito, transformar em sensações. Sim. É uma literatura sensacional. Exagero da palavra. Não, sobre o que você acabou de dizer, tem um trecho que eu gosto particularmente no teu romance, que é o momento em que o Omar vai para o Tibete com a segunda esposa, a Solange, exato, e com o guia Siddhartha, e eles acabam por ser roubados lá, com a ajuda do guia, e o guia reaparece num sonho muito traumático ali, traumatizante pro Omar. Então a gente vê ali episódios que se entrecruzam, personagens que reaparecem, e a gente não sabe exatamente onde está de fato o fato vivido pelo personagem e o sonho, o delírio do protagonista, né? Então, isso é legal que você está falando, porque primeiro eu vou ter que ler o livro de novo, eu não me lembrava mesmo desta. Deve ser algo psicológico, né, Patrícia? O cara que quer uma segunda esposa e não tem condição e tal, né? E viaja para o Tibete. Considerava uma espécie de pai. Uma espécie de pai, está tudo bem ligado. E é sobre essa segunda chance. A partir do livro ele começa dizendo isso. Todos têm direito a uma segunda chance, por que não eu? E no caso de Omar ainda, que ele termina se casando com uma garota chamada Violeta, uma mulher muito pobre, e como a maioria das famílias pobres neste lugar, deste romance, as mulheres querem casar-se para sair do jugo do pai, para sair do jugo da pobreza. Você vê uma mulher que tinha tudo com conforto, como um servidor público, como uma dá para ela, e ela não consegue se livrar da caixa de fósforo e da vela, sob a ameaça de qualquer dia cortarem a luz dela, porque ela já viveu isso tão traumaticamente. Né? Então, tem essa ideia mesmo de soteriologia em Omar. De algum jeito, ele quer salvar o peixe, que é amigo dele. Se vocês notarem direitinho o nome de peixe, vocês verão o nome completo dele. Quem foi esse peixe na Guatemala, em momentos que eu vivi. Eu fui funcionário do corpo consular
e atuei no Centro Diplomático do Nordeste, nos consulados da República Dominicana, da Nicarágua e da Guatemala, em momento em que ali mandava a direita, ali mandavam as armas. Então, de algum jeito você vai ver, e vocês vão ver, lendo esse romance. Esse romance pode ser comprado pela internet, tá, meu povo? Porque a gente não vai vender aqui porque não foi possível, a editora não conseguiu chegar a tempo. Na Livraria da Travessa. Pode marcar amanhã, dessas 30 pessoas eu vou para lá. Hã? Lá só tem um. Pois é. Então, para entender um pouco sobre essa ligação de Omar, não somente com a sua vida particularmente, mas tem a ver mesmo com essa ideia mais ampla de que a sua vida esteve à disposição para salvar alguém. A gente tem isso, né? A gente tem o irmão que quer salvar a gente mesmo quer salvar o outro, e aí ele não conseguindo isso com Violeta, que tem um fim que a cor do nome já nos provoca, terminamos por entender que nós estamos sozinhos, né? Não há um super-homem, não há um Deus que nos salve. Aliás, é um pouco o que diz essa cena, já que eu separei aqui. Nessa passeata, eu tenho um minuto para ler essa cena? Então vou ler. Está na casa de leitura, ninguém lê nada, né, meu povo? Eu falava dessa espinha dorsal do romance. Basta ler essa cena, tá, meu povo, também. Nossas mãos se separaram. Aqui, né, melhor? Que vai gravar, né? Página 97 até a 106, é rápido. Nossas mãos se separaram no meio das recordações e de tanta gente. Gosto da multidão, à distância. É um amor mais instinto que desejo. Ela lá, eu cá, observo-a se mover e tento imaginar onde está seu coração, a agulha de onde tudo parte. Mas a amo como o desertor ama seu país particular e não o quer no meio do pior das guerras. Desertar, abandonar, são verbos camisa e calça. Combinaram comigo a vida toda. Agora estou aqui. E serei esse coração? Ou será o desta moça ao lado, com seu chapeuzinho de lã rosa e seu macacão laranja e seu cheiro de óleo, e não o aroma das montanhas? Ou esse coração é o de Violeta e seu braço e mãos de elástico buscando as minhas, ou pedindo para que eu pedisse fervorosamente sua mão? Não sou. Sou o anti-coração das coisas, do amor romântico, das pessoas reunidas. De longe é que amo as passeatas, os carnavais. De perto e de dentro, minha audição se transforma na minha visão. Meus olhos agem como minhas narinas. Meu olfato se cala, meus ouvidos gritam. Minha pele é capaz de sentir gosto das mocinhas e macacões. E aquele amor à distância agora é um torpor invencível, de um céu azul escuro, escuro. E devo me controlar para não rodopiar e cair. Não é drama. Já ocorreu outras vezes de minhas pernas bambearem no meio do povo e eu quase. Tudo começa com o grasnar do pássaro mental aqui dentro de mim e é o fim. Então, sempre corro antes de o corvo crás bicar meu rosto. Não há como correr e me preparo para as asas de todos os pássaros baterem e se chocarem contra janelas e portas fechadas, até virarem poças de sangue nos batentes e, enfim, vencerem a madeira e o aço e romperem as vidraças e destelharem as casas e nos perseguirem durante a madrugada e bicarem todo mundo no cocoruto, nos olhos, sem pudor, em sua máxima violência, até formarmos uma multidão morta, e ao fim, porque cansaram, voltam gaifotinhas inconsequentes e pombinhas inocentes ao céu, para compor os quadros dos aquarelistas amadores e a cena urbana dos fotógrafos de rua. Esses pensamentos me cansam enquanto escorrego e tento tirar meu pé debaixo dos pés da centopeia. A cada passo, cada gesto, meu suor vira pensamento e memória. Que beleza se safar de uma atitude inconsequente e não pensar mais nisso, hein? A frase é outro bater de asas. Ouvia do meu pai, alguns anos depois de... Bom, não adiantemos os relógios, mas meu pai é um relógio brutal na minha cabeça. Omar, sempre estou descendo muitos degraus quando falo com você.
Esse era outro tic-tac sinistro em nossa relação. Olho para as sombras desse desfile, mas nada é sombrio. As sombras são frutos de minha péssima pescaria. Tudo brilha. Os rostos rutilam a juventude de todos os dias. De longe vejo a fachada do Teatro Real, onde a atriz de biquíni empunha sua bandeira e exige liberdade há séculos, notem. Ao lado, no Bar dos Pereiros, há pequenos incêndios nas deixas certas de toda a revolta. Resplandecem os corpos da militância, a rutilância. Brilham as serpentes de quilômetros de faixas com versos de poetas cansados, ainda bons para o gasto e o gesto das passeatas. Então canto com eles e eles passam. Passeatam. Tenho vontade de gritar com prazer, mas estou no meio de desconhecidos. Não. De vez em quando vejo rostos conhecidos. Minha professora do primário mordendo o próprio braço de revolta, movido a estimulantes como pervitin. Os operários da construção da igreja em frente ao meu prédio. Mas vejo mais a gente do futuro, que conhecerei anos depois e os reconhecerei no metrô, na cantina da universidade, no labirinto dos departamentos da universidade. Nenhum me reconhecerá. Eles continuam brilhando e o que rutila ou chameja em mim tem a ver com desistências. No meio do povo, um caminho se abre. Quem vê? Quem vem? Perguntei ao homem suado na ala dos peões. Sou do comando e não sei de nada, mas certamente quem vem não é um dos nossos. Você também não é. Então sou esmagado para abrirmos o corredor no meio da multidão. Vejo se aproximar o esquife. Quem é? Me perguntaram. É o estudante morto na semana passada. A velha com cara de megafone falou ao lado do peão. As bombas explodiram e levaram as pernas e os sonhos de Júlio. Ele segue cúbico, no caixão quadrado, coberto por bandeiras e faixas. A imagem oscila entre luzes e sombras até se instalar o meio-dia e não há mais variações nem penumbra. Orações. Não conseguimos lhe salvar, Júlio. É preciso enfrentar toda ameaça como tu, Júlio. E vamos fazer isso agora. Urros, agora. Gritos, agora. Murmúrios, sem demora, já. Há muitas vozes, e a dor que sentem me arrepia. Não são vozes veludosas, nem vozes veladas, mas crossitares de impertinência. Barulhos. Eu digo, agora. E agora sou um deles e amo o que amam, de forma violenta, e temo que isso acabe com eles e comigo. De novo me perco comovido entre versos de memória e adágios, sangue, suor e lágrimas. Chamavam a atenção as lágrimas do grupo de escoteiras em torno de uma mulher. Ela estava nua, mas seus cabelos cobriam seu corpo de açúcar. Se chamava Inês. Sei disso porque um dos 3 ou 4 homens jogando baralho a dinheiro atrás de mim revelou tudo. Aquela ao centro é minha mãe Inês. Aposto que não há ninguém tão fiel quanto ela entre esses 100 mil aqui ou os bilhões da terra. É tão fiel que parece um homem. Ora, deixe de besteira e descarte o ais, ouvi retrucar a voz de um homem do povo. Ela está acima de todos, minha linda mãe Inês, disse o filho. E por qual razão está nua a uma hora dessas? Perguntou o outro. Passe aqui a garrafa e vou lhe contar rapidamente sua história, ele disse. Tentei me virar, mas não havia como girar sequer o pescoço. Me limitei a ouvir. O prefeito Arnóbio se apaixonou por ela. Porém, ela se recusou a se casar com ele. Escolhi um marido invisível para qualquer mortal, minha mãe respondeu. O prefeito se reclamou ao seu pai, nosso governador. Esse forçou minha mãe a casar-se com o filho. Primeiro, lhe ofereceu joias. Ela recusou. Depois, lhe surrou por uma noite e um dia. Ela resistiu. É sua vez, falou um dos jogadores. O filho de Inês, a nua, continuou. Ela resistiu a toda oferta de diamantes e socos. Ontem o governador ordenou que arrancassem suas roupas e a levassem pelas ruas até o bordel, onde quem quisesse poderia se beneficiar dela de graça. Eu topo, disse um deles. Eu ouvia enquanto olhava para Inês. Meu marido tem os lábios úmidos de leite e mel, ela disse ao governador e ao prefeitinho. E isso chateou mais e mais aos vereadores.
Quem é esse marido de sua mãe? Porque certamente não é seu pai, Gregório. Se cale. Deixe o homem jogar. Você vai saber quem. Assim que minha mãe foi jogada nua aos lobos e às bocas de lobo da rua, seus cabelos de ouro cresceram e taparam sua nudez. No bordel, todas as mulheres e homens ficavam cegos ao tentar tocar seu corpo. Sendo assim, eu passo, não topo, descartou ele. Você fala isso e pode ser verdade, moço. Falou alguém em torno de nós. Ontem, minha namorada chegou cega em casa. Gregório, o filho da Inês Dourada, continuou. Foi quando o prefeitinho tentou se aproximar da minha mãe e um demônio o cegou e o estrangulou. Jura? Jura? Você não está roubando? O governador caiu enfurecido e triste ao mesmo tempo sobre o corpo do filho e pediu misericórdia à mamãe. Vamos logo, conte, a passeata anda. E termino. Inês ressuscitou o prefeito, mas ele está cego de um dos olhos. Mesmo assim, o governador ordenou que a fuzilassem ainda hoje. Parece que não adiantou. Certeza que não, eu disse, olhando para Inês, cujas coxas seriam capazes de enlouquecer as santas do céu e do mar. O dia do governador ainda não terminou, disse uma eleitora que passava. Veja como dança no meio de sua fogueira invisível, indo ao seu casamento. Bebeu e bateu o jogo, o filho de Inês. De longe, eu via o grupo de escoteiros gritarem seu nome inflamado sobre halos de sol. Agora, os nomes de Inês e Júlio se misturam em um coração geográfico da multidão. Eu me recordava do meu pai e da minha mãe. Foi quando parte da multidão se contorceu e se desviou toda para um lado. Como quando se contorce o mar, eu sabia. O movimento voltaria e iria esmagar alguns contraparedes do comércio da rua. Então me comprimi atrás de uma coluna e esperei a ressaca. O que houve? O que houve? Todos queriam saber. Esfaquearam o padre, esfaquearam o padre. Que padre? Que padre? Vou saber lá qual padre, vai se saber. Vimos passar acrobatas, talvez artistas do circo que são as ruas, com as mãos vermelhas de sangue ou anilina. A visão desse sangue aumentou meu mal-estar. Fui ao limite e devo ter desmaiado. Antes golfei e sustentei a ânsia. A maré me levou. Ao abrir os olhos, a coluna fugira das minhas mãos. Eu estava na Rua dos Correios e a mulher jogava água no meu rosto. Vamos, menino, acorde. O menino está bem? Tornei. Não era Nossa Senhora, mas me pareceu ser abraçado por uma Pachamama. Eu queria passar o resto da vida ali. A mulher era magra, de sotaque português, o rosto aspirado para sumirem as rugas. Tinha listras coloridas nas bochechas, como os índios quando são macaqueados pelos brancos e pelas brancas, para me explicar melhor. Sim, respondi. Me perdi dos meus companheiros, eu disse, confuso. Aqui é cada um por si, meu filho. Tive vontade de agarrar os peitos da mulher e mamar. Mamar até tudo desaparecer. Essa é a cena que a mim me parece mais dramática deste romance, e é a cena nascedora. Esse romance nasceu a partir desta ideia, desse tempo que não passa. E, como nós falávamos, parece que nós vivemos esse mundo do isto não é para você, ou isto, aqui você está sozinho. Não é? A forma como nós nos organizávamos no movimento estudantil, depois no movimento sindical, e depois, aleatoriamente, em qualquer uma das bandeiras que abraçássemos na esquerda, se transformaram em cartazetes. Se nós segurávamos uma faixa de rua a rua, de calçada a calçada, com 20, 30 companheiros, hoje o cartazete é que me diz mais, hoje o Instagram é que diz mais de quem eu sou. Então, de algum jeito, nós estamos sozinhos. Aqui é cada um por si. Cada um por si. E a literatura tem que refletir isso, cada um por si. Gente, eu acho que eu posso abrir as perguntas para o público, e se o público não tiver perguntas, eu queria fazer talvez uma última pergunta, que é sobre o conjunto da tua obra. Você é romancista, mas também é contista. Na tua obra a gente encontra, por exemplo, Cromone, que aparece, né, em diversas obras, diversos romances. Então, eu
eu queria simplesmente que você nos fizesse algumas observações sobre esse fazer literário entre dois gêneros, principalmente, conto e romance. Se você... Como que se elabora o teu fazer literário entre esses dois gêneros e de que forma você qualificaria o conjunto da tua obra com esses lugares que reaparecem e essa temática da memória que me parece é um fio ali que a gente pode tecer do início da tua obra até esse último romance. Vai ser fácil responder essas perguntas porque eu não sei a resposta dessas perguntas. Então vai ser muito fácil. Mas de algum jeito você está certo. Por exemplo, o Destino das Metáforas, que temos uma leitora aqui, aqui é exatamente sobre as ideias de amizade e memória, como é que a gente está perdendo e tal. Mas quando eu me acordo, François, não acordo o contista, ou não acordo o romancista, ou não acordo o ensaísta, ou sequer acorda o poeta. Não, acorda o escritor. Eu não persigo a forma. Eu escrevo quando isso é absolutamente indefensável. Quando isso não é, eu vou fazer outra coisa. Vou andar, vou ler, vou fazer qualquer outra coisa. Eu não persigo a literatura. A minha ideia era que eu pudesse escrever menos, porque, ultimamente, eu estou falando de uma trajetória de quase 50 anos, né? É mais ou menos o tempo que eu me dedico a essa senhora inútil, a literatura. Você acelerou ultimamente, não? Com mais publicações. A coisa da doença terminal me ajudou nisso, né? Fui dramático o suficiente? Não. A ideia de que, como disse a gente, a morte é agora, a morte é hoje, né? A morte não é para amanhã, né? Ao modo que você não leu Os Péssimos Poetas, que você estava na França nessa época, mas tem um poeta chamado Alfonso Guimarães, né? Pensando em mim, porque não vieram juntos, e também dizendo assim, se eu morresse amanhã, de certo, aí eu acho que é Augusto dos Anjos, se eu morresse amanhã, de certo, viria abrir meus olhos a minha irmã e tal. Eu não tenho irmã nenhuma que me acorde, então... É de Álvares de Azevedo, né? É Álvares de Azevedo, isso mesmo, grande poeta, não? Não. Então, eu não tenho uma irmã que vai me acordar amanhã, e essa ideia de que a morte é algo bem próximo, né? Bem próximo, tem me fascinado mais, inclusive. Tem me fascinado mais. Eu estou com uma doença muito, muito grave, chamada síndrome metabólica. O médico nunca consegue me dizer o que é isso, e eu tenho muito medo desse negócio, e eu não pergunto. Então, por último, a morte tem me fascinado nesse sentido. Então, eu tenho, na verdade, publicado mais, porque eu tenho escrito muito, e o editor Samuel Leon, que é um judeu que gosta de ganhar dinheiro, é o único que eu conheço, ou de perder dinheiro, nesse caso, é o único que eu conheço, vem publicando os livros, porque ele acredita mesmo nesse fim. E ele espera que, com a sua morte, os livros vendam. Eu queria retomar a cena da passeata. Posso, François? Claro. Tá. Primeiro, agradecer muitíssimo. Estamos felicíssimos aqui na Casa Dirce de contar com você aqui, Sidney Rocha. Muitíssimo obrigado, assim como o François e o Renato, que já há 2 anos leva adiante o projeto. Eu queria voltar à cena da passeata, porque eu vou tentar pensar com você uma questão. Para quem tiver o livro, é da página 100 para 101. Você já leu a cena toda, mas tem uma passagem que diz assim: no meio do povo, um caminho se abre. Quem vem? Perguntei ao homem suado na ala dos peões. Sou do comando e não sei de nada, mas certamente quem vem não é dos nossos. Você também não é. Quem vem é a pergunta fundamental, uma das mais importantes da literatura ocidental. Sim. É a abertura do Hamlet. Do Hamlet, claro. Isso eu, para dizer que sei do que o crítico está falando, ele está falando do começo da peça de Hamlet, nos guardas franciscos. Não, eu sei que você sabe. Não, eu estou me mostrando. Claro. O Bernardo pergunta, quem vem lá? Quem vem? É o quem vem. Que é uma pergunta, como Shakespeare, absolutamente genial, com esta pergunta, a caracterização inteira da peça se encontra. Porque o Bernardo não pergunta quem vem lá, ele pergunta quem vem lá. Porque há uma situação de guerra potencial entre Dinamarca e Noruega, eles estão de guarda, de vigília, porque o exército norueguês pode vir. Quem vem lá? É uma situação de guerra. Sim.
Isso é muito impressionante, porque, em alguma medida, lendo o seu romance Pensando no Omar, o tempo todo me vinha à cabeça, eu vou pronunciar em sua homenagem, o Dostoiévski, do Homem do Subsolo, Sim. que abre o romance, eu sou um homem doente. Doente, né? Excelente na medicina, mas... Né? É isso, eu sou um homem doente. Na verdade, aqui doentes somos todos, porque é uma situação permanente de guerra. E eu vou ser bem breve, a gente vai continuar conversando depois, tomando vinho, mas eu queria chamar a atenção para... Eu queria chamar a atenção para uma questão interessantíssima que une a primeira e a última página. Logo no início, ele se refere ao neto que tem ainda 1 ano de idade. Ele fala assim, o neto tem 1 ano de idade. Seu planeta atual, onde a comunicação é mais rica sem as palavras. Esquecemos tudo desse reino no primeiro papá-mamá que se solta entre o leite e o lete. E, no final, de maneira bem notável, chega-se à seguinte conclusão. O Omar diz, olhei Natan, ele me olhou. Sozinho. Parecia estarmos agora no mesmo nimbo-limbo, no mesmo fundo-mundo, frequentarmos o mesmo coração sem palavras. Porque o Omar, progressivamente, perde não apenas a memória imediata, mas ele vai perdendo também o controle das palavras. O inferno das repetições, na verdade, é porque não é apenas o passado que retorna. O passado que retorna é um passado arcaico, sem esperança alguma. Porque no caso do neto, quando tem 1 ano de idade, há uma plenitude de possibilidades de sentido, porque nada foi dito, porque não há palavras, mas as palavras virão. No caso do Omar, envelhecido com 60 anos, que já perdeu a memória imediata, a ausência das palavras é puro vazio. Quer dizer, o inferno se repete, mas sempre para pior. Para pior. Quer dizer, o passado brasileiro que retorna é a pura guerra do cotidiano. É o quem vem. Mas é um passado que retorna sempre mais arcaico do que na sua primeira manifestação. E que eu acho absolutamente notável essa ponte feita através das palavras. E não vamos ter tempo de falar muito agora, porque tem que escutar os outros também, mas há várias passagens que eu selecionaria para ler, porque são absolutamente excepcionais em termos de força, na pura força da palavra. Essas frases absolutamente impecáveis que o François, o Renato mencionaram, que tem uma força por si só. Obrigado, sim. Você tem razão. Pode comentar isso depois. O companheiro quer fazer uma pergunta ali também. Bom dia ainda, né? Queria agradecer a fala e agradecer ao João e a Casa Disso, porque eu não conhecia o trabalho e fiquei extremamente encantado. Vou fazer um pouco de bairrismo aqui, também sou cearense, é ótimo encontrar alguém da terra. Que beleza. E eu queria fazer alguns comentários, que eu não sei se é uma pergunta, mas é só para a gente aumentar o diálogo, que a gente passou pela febre das passeatas, quando o gigante entorpecido acordou drogado. E eu lembro que meu filho era um adolescente e foi para as passeatas. E um dia ele chegou na minha casa, ele e mais 2, 3 adolescentes pararam, e eu perguntei, o que vocês foram fazer na passeata? A gente foi lutar. Lutar pelo quê? Lutar contra tudo isso que está aí. Contra tudo isso o quê? Tudo isso aí. E aí eu falei, mas por que vocês chegaram antes da passeata acabar? Não, porque na parte de trás da passeata estava tendo roubo. E na parte da frente a polícia estava atacando gás lacrimogêneo. Aí a gente fugiu do meio da passeata. E te ouvir falando foi impressionante, porque eu nunca tinha pensado na passeata como um lugar de acontecimentos além de uma luta, por algum motivo. Mas, e aí você construiu a passeata como um local em que a vida está toda ali, né? Relacionamentos. Eu lembro também de jovens dizendo que iam para a passeata porque estava sendo tipo um programa na sexta-feira. O que você vai fazer na sexta-feira? Vou na passeata das 8, que a gente vai encontrar fulano de tal. E isso foi um pouco assustador. E aí você consegue transformar isso num lugar literário. Eu queria agradecer pela ideia, agradecer pela conversa. Senti no seu texto e na sua fala uma coisa que é uma alegria triste, que eu acho que enriquece a conversa, enriquece a poesia, enriquece a literatura, e é bom que virou um lugar de encontro no seu texto. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença e seu comentário. Eu me lembro de um grande amigo também cearense, chamado Chico Sá.
não sei se vocês conhecem, já foi preso algumas vezes, Chico, em passeata. E brincando ainda com aquele tema, François Chico Sá é um autor brasileiro, você deve conhecer. E nos anos 80 ele escrevia haikais, assim se chama, pode chamar haiku também, mas haikais, que não era haikais nem nada, era uma brincadeira que Chico não sabe nem contar as sílabas, imagine fazer um haikai. E ele escreveu um haikai que dizia assim, passeata, não, manifestação, não, feminismo, era feminismo, uma barata acabou a passeata. Então claro que ele não gosta que eu divulgue esses textos infames dele, né? Eu tenho o primeiro original do livro de Chico lá em casa e ele quer comprar de todo jeito, eu não vendo. Liberdade para Voar. Já pensou alguém escrever um livro Liberdade para Voar? Chico Sá, Francisco Reginaldo, meu grande amigo. Então tem isso, a passeata como um lugar ou um não lugar, a passeata também como um sentimento, a passeata a partir de certas afinidades, né? Quem vem lá, não é? E não sabemos, porque certamente não é um dos nossos, como você também não é um dos nossos, ou seja, com o tempo as pessoas já não se reconhecem, com o tempo os feromônios mudam, o nosso corpo muda, o nosso cheiro já não é mais o cheiro, a mulher amada já não reconhece mais o seu cheiro, o homem amado também não reconhece mais o seu cheiro. Nós estamos perdendo essa identidade, há uma memória desaparecendo, e essa memória se chama afeto. Claro que quando eu falo de afeto, às vezes eu estou falando, professora, de algo que nos toca bem, mas eu falo de afeto de algo que nos toca de qualquer jeito, e até essa indiferença a gente tem transformado em forma. Você pega esse romance, por exemplo, A Estética da Indiferença, que é justamente sobre isso, sobre como acabou-se o mundo da empatia, acabou-se isto, né? Então, é sobre isso. Fico feliz que você tenha reconhecido essa cena também como algo que lhe toque, especialmente, que lhe afete. Espero que você goste do livro. Um comentário. Não. Eu quando... Da água, por favor. Achava você pernambucano, né? Mas é que eu vi que Cearense. E eu não pude deixar de lembrar de Belchior, né? Apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos. Estava também na tua cabeça essas coisas? Perguntou isso recentemente o Maurício Melo Júnior, que é um grande crítico literário, um grande jornalista, um grande incentivador da leitura. Vocês têm que chamar também de uma memória impressionante, e um grande leitor. É claro que a gente lida com o mundo pop e o mundo popular o tempo todo, né? Ruim é quando a luta popular se transforma em algo pop. Certa idealização do popular, não é? Belchior é um desses ícones de passeata, né? Não, você não conhece, olha que eu conheci o Belchior. Você não reconhece Belchior senão da tentativa de participar de uma elite intelectual ou musical brasileira. Bom, o cara traduzia Dante, não há quem possa ter feito maiores referências literárias na música brasileira senão Belchior, né? Estudante de medicina, fracassado, etc. Mas esses ícones, a maioria desses ícones que vendem camiseta não estão na luta popular ou não estiveram na luta popular. A gente fabrica esses mitos. E essa música, por exemplo, desse Ouro de Tolo também, no caso de Raul, da letra de Raul e de Paulo, quase nunca eu abro a boca para dizer esse nome, mas, e do parceiro dele, terminamos de algum jeito criando certos ícones ou símbolos, ou índices até, para continuar ainda no mundo da semiótica, que não traduzem de verdade a realidade. Entende? Então, muitas vezes sim, mas não me ocorre que tenha sido o Belchior, que foi cearense, uma dessas coisas. O que me trouxe mesmo a busca de uma narrativa, que foi essa questão mesmo de em que lugar nós estamos, de quem vem lá, afinal. Porque também, meu povo, a gente faz literatura, sobretudo quando não está escrevendo aqui mesmo. Tenho certeza que nós estamos fazendo literatura. Tenho certeza disso. Não é o ato de escrever, mas refletir. Que a literatura tem que servir como um pensamento mais amplo.
e não especialmente a minha capacidade, como diria... Eu tinha uma tia que me incentivou muito a escrever. Eu era um garoto, e ela disse, você acha que é porque você escreve uma palavra atrás da outra, você é melhor do que eu? Eu achei um dos maiores incentivos à minha literatura. Eu achei incentivadora. Mas houve um incentivo maior. Eu, quando eu tinha 12 para 13 anos, me apaixonei. Eu me apaixonava profundamente, sabe? Era terrível. Eu me apaixonei por um estudante de medicina de 20 e poucos anos. Então, não, sabia, claro que sabia. Ela me ajudou muito naquilo. O que era aquilo, eu não sei, mas me ajudou muito naquilo. E eu escrevi um livro inteiro de poemas para ela. Eu vou falar um pouco sobre a palavra. Um livro inteiro de poemas. Ela estava se recuperando de uma doença mental, uma depressão, não sei se era aquilo que se chamava naquela época. Ela era linda, 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 e eu me apaixonei por ela. E aí, escrevi um livro inteiro, comprei um caderno desses de folhas pautadas, escrevi um, escrevi dois, e aí não tinha coragem de dizer para ela especialmente o que era aquilo, porque eu não sabia o que era aquilo, ainda hoje não sei. E entreguei lá os livros na casa dela, e sabia que ela ia embora, e ela vai levar todos os meus sonhos poéticos, né? E eu voltei lá, ela tinha deixado os livros lá, os originais. Mas não somente isso, não ria somente que isso é pouco. Ela escreveu na última página, Sidney, que lá no Ceará me chamam de Sidney, até escrito a sílaba forte é no ei, Sidney. Você tem alma de poeta, você escreve como um poeta, mas você não é poeta. Então, eu abandonei a poesia nisso, porque no outro dia eu comecei a ler Dante, e aí, de fato, notei que é impossível escrever poesia. Mas é sobre essa coisa da palavra que João César falava, que, às vezes, isso tem a ver um pouco também com algumas leituras, como de André Gide, que a mim me tocaram, quando infante ainda, de que, no meu caso, embora eu tenha mesmo um certo tesão pela frase bendita, não é especialmente pela palavra. A palavra é algo que afeta muito o poeta, não é? A gente nota como a palavra é algo bem do poema, bem da poesia. E aqui eu distingo a poesia da prosa da poesia do poema. Há uma distinção nisso que na outra aula, no outro momento, a gente fala. Eu falo a mania de Tudorov. De vez em quando falo de Tudorov. Nessa distinção da palavra, porque para o narrador não é a palavra, é a ação. Então, no meu caso, eu tento buscar uma palavra que seja uma ação. Não é? Goethe falava sobre isto. Né? No princípio não era o verbo, mas no princípio é a ação. E é isso que deve mover um narrador, mover um escritor como eu. Tá bem? Obrigado. Olha, pessoal, eu só recebo meu cachê se tiverem 10 perguntas. Só tem 3 aqui na mesa, hein? Acho que tem mais uma aí. Vão ter muitas outras. O pessoal só fez 5, ele fez uma, deu 10. Queria te perguntar. Meu nome é Mércia Pessoa. Você começou com a leitura de um poema do João Cabral de Melo Neto, né? E eu ia te perguntar primeiro, mas você já respondeu sobre a poesia na sua vida. E, bom, como você é do Nordeste, né? É lógico que você sendo do Ceará, a gente lembra logo de José de Alencar, que você já citou, né? Sim. Citou também Machado de Assis. E a leitura que eu tenho, a sua, ainda é muito pouca para eu saber, mas o pouco que eu folheei aqui, seu livro, O Inferno das Repetições, tem várias personagens femininas. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouco das suas personagens femininas, que eu primeiro fui leitora do José de Alencar, né? E a diferença entre José e Machado de Assis, com relação à representação da mulher, né, é bem diferente, né? No Machado tem muita questão da traição, está muito presente em toda a obra dele, né? Isso é indiscutível, né? Não está somente se a Capitu traiu ou não, mas a traição está permeada. Eu acho que
como você fala também dessa coisa da política, a política também tem muita questão da traição, né? Sim. E eu queria que você falasse sobre isso. Estranhamente, a política tem a ver com traição, mas a política, diferentemente do amor, se bem que a política é também uma paixão, e eu estou falando de paixão não no sentido, digamos, romântico, mas mais no sentido do pathos, da doença, do sofrimento, não é? Embora o amor e a política estejam nisso, a traição na política é uma traição já esperada, porque quando a gente sofre uma traição ou promove uma traição, a gente é um dos atos mais covardes, porque aquele que te ama, aquela que te ama, não são preparados para isso. A traição é terrível por conta disso. Por isso que as amizades, quando se fraturam, no meu caso, se fraturam para sempre, porque a mim me baseio, sobretudo, no princípio da confiança básica, diria o psicanalista Eric Berne. Se você quebra aquele tipo de confiança, e a traição é essa quebra desse pacto, né, termina sendo o pior. O amor romântico, as relações na literatura, tem muito a ver com isso, com essa ideia da traição, o que é o menos. Mas, por exemplo, nesse romance, eu acabei de ler, e só me lembrei agora porque eu li, o filho da Inês diz, ela é tão fiel que parece um homem, né? E se incomoda pra caramba, não incomoda? Dá vontade de ir embora e jogar pedra no cara que escreve um negócio desse. O que é que você achou? Me diga. Pois é. Quando me perguntam, como é teu nome? Eliane. Eliane é professora de literatura? Não, então não precisa se desculpar tanto. Não precisa. É o que eu estou fazendo aqui. Ninguém fará isso mais do que eu hoje. Eu nem me lembro o que eu ia falar sobre... tão fiel que parece um homem, não é? A gente não pode esquecer, a gente que escreve, de que a gente, de algum jeito, tem que deixar esses instintos mais terríveis, mais primitivos, aflorarem no leitor. Porque, quando me perguntam assim, Sidney, de qual movimento literário, ou qual movimento literário você pertence, eu digo, eu pertenço dos movimentos peristálticos. Assim, se alguém lê um texto meu e não tiver certa repugnância, ou se não lhe afetar de algum jeito, né? Por exemplo, você de cabeça para baixo, não sei se a senhora sabe, se a senhora é bióloga, não. Se você tiver de cabeça para baixo e engolir uma banana, a banana vai para o estômago, não é verdade? Mas o meu texto, às vezes, é difícil de engolir até de cabeça para baixo. Porque a intenção mesmo é de que, se a gente... Eu vou lembrar de novo de Heine, né? Que ele dizia assim, se você está escrevendo um livro sobre os demônios, no espelho não vai aparecer um pároco, né? Vai aparecer o que, de fato, termina lhe tocando também. E quando eu digo que não gosto do realismo, eu não estou dizendo que não curta e não goste da realidade. O realismo é a doença do real, é outra coisa. Então, o livro, de todo jeito, termina espelhando esta realidade. Então, as personagens, já respondendo a ti, as personagens femininas que aparecem no meu romance, digamos, na minha trajetória, elas não têm especialmente um escopo feminino. Por exemplo, Omar é muito feminino, muito feminino. Sofia, que é o romance que escrevo, que de algum jeito inauguro a literatura, digamos, culta, porque eu sou o filho natural da feira. Se eu der um microfone desse para mim, eu vendo um livro, vendo um cordel, porque eu vendia literatura de cordel. Eu escrevia literatura de cordel, eu mesmo fazia a composição gráfica, ou tipográfica, antigamente, catando na caixa tipográfica, ia para a feira vender. Quando não tinha caixa tipográfica, havia uma máquina chamada datilografia. Você datilografava, usava carbono, fazia folhetos para vender. Então, para mim, a literatura nunca foi o feijão e o sonho. Era mais o feijão. Era mais o feijão. Então, essa ideia meio romântica, né? O feijão e o sonho, não, era o feijão. Era o catar feijão de novo, Cabralino, né? Então, não há muito, a meu ver, na minha literatura, essa separação. Sabe? Os meus personagens, como, por exemplo, Castilho Hernandes, no livro Flashes, em algum momento nós não sabemos se ele é um homem ou se é uma mulher.
ou se ele é o que de fato é. A meu ver, o que me interessa é a universalização das emoções. Um homem e uma mulher sentem tanto quanto a dor. E eu não carrego ainda essa ideia de... Porque professora, não sei se a senhora está sabendo, há uma editora muito importante no Brasil chamada Companhia das Letras. Ela é muito boa, porque os editores dela têm uns censos demográficos. Assim, agora precisamos de um romance que tenha 38 mulheres e 12 homens. Entendeu? Então, essas quantificações, pode cortar, viu? Depois, para não acabar por causa disso. Pois é. Então, há uma certa ideia da densidade e, claro, como ele disse, as lutas feministas são muito importantes. Você note, eu tenho uma filha feminista que, por mais feminino que eu seja, não consigo alcançar o grau da compreensão do feminismo que minha filha tem. Né? Então, e note ainda mais que eu via até 2020 o feminismo como uma das grandes bandeiras e as únicas bandeiras da esquerda que perpetuaram no Brasil. Porque todas as outras esquerdas eu vi definhar. Mas o feminismo se mantinha ainda como uma forma de protesto mais efetivo, né, das mulheres, etc. Mas não tenho assim, muita preocupação, professora, em relação a criar um estereótipo da mulher, um estereótipo do homem na minha literatura. Sabe? Nem uma fenotipia, nem uma biotipia e nem uma estereotipia. Pelo contrário. Eu gosto muito de quando o ser humano haja como seres de dois sexos, de outro sexo. A mim não me preocupo muito com isso, tá bem? Mas se a senhora me pagar, eu escrevo um romance só sobre mulheres. Tá ótimo, obrigada. Vamos agora brindar. Vamos brindar. Muito obrigado, Cílio. Eu agradeço. Professor, muito grato, viu? Eu que agradeço. Casimiro, um grande abraço. Eu estou deixando a trilogia, quem quiser saber da trilogia Cromani, eu estou deixando 3 exemplares desses na biblioteca da Casa Diz. Quem quiser, venha cá ler, passe a tarde aqui lendo. Né, a gente estou doando eu e o editor estamos doando essa trilogia. Vou falar 1 minuto a mais, tenho mais 1h30. Esse é o romance que abre a trilogia, Fernand Flor, que é um romance, digamos assim, épico, digamos, porque essa trilogia está ligada um pouco aos gêneros mais da linguagem. Então, é um romance épico, que é a história de um pintor que viveu quase 300 anos pintando celebridades no Brasil e fora. A Estética da Indiferença, que é a história de um professor de teatro, você vai gostar. E tu também vais gostar. O Marcos também, que ele é diretor. Marcos, pois é um professor de teatro, já velho, que esse livro é o que eu devo mais a João César, e eu acho que é um dos melhores dessa trilogia. É um romance, digamos, cujo drama, ou a linguagem dramática, é mais forte, e esse é um romance mais épico, enquanto Fernand Flor é mais lírico, digamos. Então, esses não são teus, né? Mas 3 exemplares eu estou deixando, Renato, João César, na biblioteca da casa. Espero que vocês possam lê-lo, tá? Vai ser muito difícil sair dessa mesa, não é pela emoção somente, mas é que o cadastro do meu sapato está preso na cadeira de forma impossível. Que alguém pode me dar uma tesoura? Dá? Eu faço uma pergunta. Quem vem? Quem vem? Quem chega a cadeira Tá bom. Falar em quem vem, este ano a editora Iluminuras lança um novo romance. Alguma coisa aqui. Quase que impossível, trabalha com a tesoura. Você gostou tanto do macaco? Não, estou falando sério, perdeu mesmo? Não,